Bom, gente, então aí, agora sim está gravando. Vocês estão tá todo mundo vendo aí de boa, né? A telinha, dando para me escutar também tranquilo. Isso, travar, eu não sei porque o computador tem dia que ele fica com vontade de travar um monte, aí ele começa a travar um monte. É fora do meu controle. Deixa eu fechar o Word aqui também, fechar tudo. E hoje a gente vai continuar falando de osmose, né? Tudo que a gente falou na aula passada, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida no que a gente falou na aula passada, eu posso voltar e falar de novo, não tem problema. Na semana passada, para introduzir o assunto, a gente falou da questão da diarreia, né? Que para as pessoas conseguirem fazer aí uma reposição, ela tem que ter alguns sais junto quando ingerir água para não ficar desidratada. Um problema da diarreia é a desidratação. Ela não pode apenas beber água. Por quê? Porque quando você está com diarreia, que tem um fluxo muito grande de líquidos aí no seu intestino, você não vai ter íons. Na verdade, o seu estômago e o seu intestino ele manda para dentro íons de sódio para fazer com que a direção aí do fluxo de água, nesse caso, né, a direção do fluxo de água aqui seja na mesma direção desses íons aí, por causa da osmose em si, né? Aí a gente falou da pressão da osmose. A osmose é sempre o seguinte, né? A osmose, quando você tem duas soluções separadas aqui por uma membrana, é importante ter essa questão da membrana aqui, né? A água ela vai tender a ir para a direção da solução mais concentrada. Quando você está falando de osmose, querendo ou não, é uma tentativa, ainda está lento esse computador, de diminuir, vamos lá, muita raiva desse negócio lento, o gradiente. Tá? Então, a osmose é uma tentativa de diminuir o gradiente. Qual gradiente? O gradiente de diferença aqui, né? Essa concentração é diferente dessa concentração aqui. Então, a natureza, normalmente, ela não gosta, né? A natureza não gosta de gradientes. E para ela tentar diminuir isso, ela vai tentar encher aqui mais de água para formar uma concentração diferente. Não está aparecendo na tela do PC? Deixa eu ver aqui. Uai. Tava aparecendo o quê? Minha cara? Pô, obrigado. Só a Lara falou, gente. Não, então é isso daí que eu tava falando. Eu tava falando, mas só mostrando um desenhozinho. Então, ó, igual eu acabei de repetir, né? Vou repetir mais uma vez. A osmose é a tentativa de diminuir o gradiente. Se você tem aqui uma solução que tem um gradiente de concentração, o que é um gradiente de concentração? Uma diferença de concentração. Desse lado aqui você está mais concentrado, desse lado você está menos concentrado. O solvente ele vai querer ir para a direção aí, para ver se ele pelo menos iguala essas duas concentrações. Lembrando que tem que ter uma membrana semipermeável que passe só o solvente, né? Que passe só o solvente. Por quê? Porque senão a difusão vai ser feita entre o próprio soluto. O soluto já se difundiria, né? O soluto já se difundiria em si. Tem que ter essa membrana aí. E aí, ó, vamos supor que aumentou aqui, aumentou uma certa altura, a pressão osmótica seria a pressão que você teria que colocar aqui para que essa aguinha que está desse lado, para que a solução que está desse lado, menos concentrado, não passasse para o seu lado mais concentrado. A gente começou a falar disso, falou da pressão osmótica com relação à concentração, e a pressão osmótica, ela é uma propriedade coligativa, que ela depende apenas do número de moléculas, né? Ela depende apenas do número de moléculas. Tudo isso que a gente está fazendo aí é basicamente uma revisão do que a gente já viu lá, né? Aqui é o exemplozinho que a gente colocou, a gente fez esses problemas. A equação de Van 't Hoff é uma equação que ela é muito importante. O que o Van 't Hoff falou, então? Que a pressão osmótica aqui, ó, ela vai ser proporcional à sua concentração e à sua temperatura, levando em consideração também um R, né? Lembrando que a sua temperatura tem que estar em Kelvin, a sua concentração tem que estar em mol por litro. Aí a gente ficou um tempo, até eu gostei da explicação que eu tinha falado do que era o mol, né, a unidade do mol lá. A gente resolveu esse exercíciozinho da sacarose, né?
Aí a gente consegue calcular aqui qual que é a pressão osmótica, né? Por exemplo, de 1 grama de sacarose e tudo mais. Isso daqui vocês lembram? Tá tranquilo? Não precisa repetir, né? Foi o que a gente ficou vendo até o final da aula passada. Tá tranquilo esse ponto, gente? Para eletrólitos, lembra sempre disso, meu povo de Deus. Eletrólitos, eles se dissociam em íons. Isso é importante. Em íons. E aí, o que acontece? Como eles se dissociam em íons, o número de partículas muda, tá? Isso a gente ficou vendo toda aquela outra primeira aula que a gente falou lá de abaixamento do ponto de fusão, elevação do ponto de ebulição, tudo isso você sempre tem que levar em consideração os eletrólitos. Então, olha aí, né? Se a gente pega o sáldicozinho NaCl, se eu dobro a minha concentração do NaCl, eu quadruplico a minha pressão osmótica. Por quê? Porque se eu fizer 2 NaCl, eu vou ter... Por que eu coloquei esse Na aqui? Eu vou ter o quê? 2 aqui, ó. Vamos colocar vermelhinho de novo. Eu vou ter 2 NAs mais, 2 sódios mais 2 cloretos menos ali, né? Ou seja, eu tinha 2 aqui. Desse lado eu tenho o quê? 2, 4. Fechou? E aí a gente tinha que levar isso em consideração. Isso daí entra como esse índice aqui, ó, na equação do Van 't Hoff, né? E aí a gente acabou fazendo essa última continha, que era a continha de 1 grama de NaCl, né? Que ia gerar quantos mols ia gerar? Ia gerar o dobro dos números de mols, né? Ia gerar o dobro do número de mols que eu estou colocando lá. Falamos das situações da osmose aí, e aqui sim começa a parte nova da nossa aula aí, tá? Essa parte que a gente vai ver principalmente hoje. Deixa eu só ver o que falaram aqui, se falaram alguma coisa com relação à dúvida. Com relação àquela parte ali que a gente falou, tem aula lá no YouTube, assistam de novo se tiverem com dúvida, dá like, assistam várias vezes, faz o que quiser. Olha o carro da pamonha passando. Vocês conseguem escutar? Toda aula o carro passa, velho. O carro da pamonha. Então, olha aí, ó, soluções hipertônicas. Quando a gente coloca aí uma solução hipertônica, hipertônica é uma solução que o quê, gente? Que está muito concentrada, hiper vem de muito, e aí o que ela vai fazer com as suas células aí, ó? Se você colocar, por exemplo, uma hemácia, né? Ela vai perder água, vai murchar, coitadinha. Por que ela vai perder água? Porque ela está menos concentrada, então ela vai tentar difundir, diluir. Lembra sempre daquele desenho que a gente fez lá do tubinho lá, ó, né? Aqui, onde você tem uma solução mais concentrada, desse lado aqui você vai ter uma solução que está menos concentrada, né? Vamos colocar a aguinha aqui. A água ela vai passar da menos concentrada para mais concentrada. Então, se a sua célula está menos concentrada, ela vai perder água para o meio que está hipertônico, tá bom? Então, ó, soluções hipertônicas têm uma alta pressão osmótica, claro, ela está hipertônica em função da elevada dose de fármaco, vamos falar de fármaco já, necessária para atingir o efeito desejado. Não é possível corrigi-las. Por que não é possível corrigir, gente? Porque a quantidade de fármaco que está lá que está fazendo essa solução ter esse efeito hipertônico. Se você diminuir, né, diminuir a quantidade de molécula que está lá dentro, você vai diminuir a dose, né? Se você não pode reduzir a dose, logo você não pode corrigir a pressão dessa coisa aí. Tudo bem? Então, quando você está tratando de fármacos, você não vai conseguir corrigir soluções hipertônicas, tá? A nossa aula de hoje é principalmente para mostrar o quê? Como que você pode colocar uma solução que é hipotônica, a aula de hoje vai ser isso. Como que você pode fazer uma solução
hipotônica se tornar uma solução o quê? Isotônica, né? Você sair dessa situação para essa. E isso você consegue fazer adicionando mais substâncias lá para tornar ela isotônica a uma solução fisiológica. A gente vai ver como é que faz isso daí. Tá? A relação, então, dessas soluções, ela tem que ser avaliada, a relação risco-benefício, claro. Quando injetadas nos tecidos, né, tanto subcutânea ou muscular, elas causam dor. Causam dor por quê? Porque a sua célula está morrendo ali, está murchando, e isso vai te gerar dor, né? E não devem ser usadas em nenhuma hipótese injeção intrarraquiana. Lembra que intrarraquiana, raquidiana aí, né? Raquidiana, escrevi errado aqui. Intrarraquidiana aí, ó, é aquela injeçãozinha que vem aqui dentro da medula lá, né? Aí tem aquela questão, aí é com vocês, não é comigo não. Que tem aquela questão que entra no pia mater, dura mater, aí é nesse ponto aí, qual que é a diferença da peridural, da raquidiana. Não sei se vocês já viram isso, mas são injeções que você vai dar lá na medula, porque a medula ela vai direto lá no seu cérebro, ela vai cortar o caminho, e são drogas que normalmente você não vai ter a barreira hematoencefálica, se eu não me engano. Tá bom? Ou seja, drogas normalmente não conseguem chegar no seu cérebro, porque elas têm que passar uma barreira ali. O cérebro tem uma barreira que seleciona quem vai entrar, quem vai sair. Mas ali, se injetar na medula, vai embora direto. Tá? Soluções hipertônicas aí, né? Aí é o que a gente falou, não pode ter a pressão ajustada, pois haveria uma perda da eficácia terapêutica. Claro, você vai diminuir a quantidade de fármaco, requer avaliação do risco-benefício. Exemplos aí, né? Injetáveis de administração lenta, solução hipertônica de pentose e hexose aí, glicose acima de 5%, solução de NaCl a 5% para reposição eletrolíticas em caso de perdas graves. Então, por exemplo, se a pessoa vai morrer ali, né, porque ela está sem eletrólitos, né, tá dando tilt já, porque o seu corpo, até a sinalização, a gente viu em biofísica, as sinalizações são feitas baseadas em íons, sinalizações nervosas são feitas baseadas em íons, você tem que ter esses íons, né, se você não tiver, você vai morrer, então vale a pena você sentir uma dor ali. Nutrição parenteral prolongada aí também é uma solução, é um exemplo aí de soluções injetáveis que você tem que administrar lentamente aí. E soluções oftalmológicas é um outro exemplo aí, ó. A solução de sulfatemida sódica 10 e a 30%. É um exemplo de soluções hipertônicas que vão causar dor, vai arder, mas tem que ser aplicado aí. Beleza? Vocês sabem para que serve essa solução de sulfatemida sódica? Alguém sabe? Ninguém sabe? Vamos lá. Soluções hipotônicas, essas daqui são as que nos interessam, principalmente porque a gente pode ajustar a pressão osmótica, e a nossa aula de hoje é baseada nisso, para a sua célula não sofrer aí uma lise, né, e ficar aqui agora nesse estado aqui, gracinha, bonitinho aí, tá? Então, o ajuste geralmente é feito adicionados substâncias, claro, gente, sem ação farmacológica, né? Pelo amor de Deus, você não vai ajustar uma solução, uma pressão da solução, com uma coisa que tem um efeito farmacológico no seu organismo lá. Então, são agentes isotonizantes, já são substâncias que são feitas para isso mesmo. Exemplo aí, ó, o cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de sódio, glicose, várias outras substâncias. E o ajuste é baseado em cálculo da osmolaridade final. Osmolaridade final. A gente vai falar da osmolaridade daqui a pouco. E aí, como que a gente faz esse caso aí, tá? Esse caso aqui, lembrando o seguinte, ó, quando a gente fala, né, de propriedades coligativas, como é o caso da osmose, elas são interligadas, né? Elas têm uma relação ligadas assim, não no sentido
de ligação química que eu estou dizendo, não, elas são ligadas por quê? Porque, olha lá, se você adiciona, esse aqui é um exemplo que a gente fez até na aula retrasada, eu acho, uma solução pura aqui, a água pura teria essa curva aqui, né? A gente tem aqui um diagrama de fases. Se você adiciona um soluto a essa solução, ó, você aumenta a sua temperatura de ebulição, vou colocar aqui até de verdinho. Você aumenta a temperatura de ebulição aqui, ó, passa a ser essa curva verde que está aqui, aumentou, a temperatura era 100, aumentou para 100, e você diminui também a sua temperatura de congelamento, olha lá, era 0, ficou menos 1,86. Diminuiu, você tem esse efeito chamado efeito de crioscópico, né? Efeito crioscópico. Efeito crioscópico. E é o seguinte, a pressão osmótica aí, ó, a pressão osmótica, ela não é facilmente mensurável, ou seja, você não consegue medir ela facilmente. E aí, o que eles fazem? Eles calculam, né, a pressão osmótica, a gente calcula a pressão osmótica a partir de uma propriedade mais fácil de se medir, que é a crioscopia, que é o quê? É a diminuição do ponto de congelamento, né, esse efeito aqui, ó, tá? Então, quando você adiciona uma solução, você aumenta a temperatura de ebulição, você diminui a temperatura de congelamento e você aumenta a pressão osmótica aí. E aí a gente consegue relacionar essas duas aqui, ó, temperatura de congelamento com a minha pressão osmótica, porque a pressão osmótica ela é difícil de ser medida, tá? Uma solução isotônica, olha lá, que legal, possui um decréscimo de congelamento aí de 0,52 graus Celsius em relação ao sangue lá, tá? Então, para você obter uma solução isotônica, você tem que fazer o quê? Você tem que baixar 0,52 graus Celsius aí, a temperatura sua de fusão da substância em relação ao sangue, tá? Para se obter uma solução isotônica, é necessário ajustar o ponto de congelamento da solução da droga para este valor aí. A gente vai ver como é que faz isso daí. Entenderam como é que rola, então? Você tem uma temperatura de congelamento, você vai adicionando ali íons NaCl, glicose, até que a temperatura de congelamento dela seja 0,52 graus Celsius. Aí você pode falar que ela é uma solução isotônica, que tem a pressão osmótica aí, igual à pressão osmótica do seu pressão osmótica. Vou colocar pressão osmótica, vamos representar por π, tá? Pressão osmótica fisiológica. Não coube o A ali, mas tudo bem, fisiológica. Tá bom? Para calcular, né, é necessário determinar qual a pressão osmótica exercida pelo soluto já dissolvido, lembrando que você já vai ter aí os componentes, você nunca vai ter a água pura, né? Você não vai querer injetar só água com sal na pessoa. E esse cálculo pode ser feito aí através dessa concentração molal. Olha aí que palavra mais legal, concentração molal, tá? Vamos falar o que é concentração molal. Deixa eu ver se eu deixei um slide em branco aqui. Deixa eu abrir um slide aqui, deixa eu descartar aqui, só para abrir um slide branco aqui para falar sobre concentração molal para gente. Novo slide. Boa. Tá? Concentração, gente. Molalidade aí, ó. Um termo novo para vocês aprenderem. Não sei se vocês já viram em outras aulas, mas existe esse termo aí chamado de molalidade, tá? O que é molalidade? Olha lá. Quando a gente fala de molalidade, a gente está quilo da sua solução. E esse daqui é fechado mesmo, é 1 quilo da sua solução. 1 quilo da sua solução. Vai dar esse molalidade aí, vamos representar ele com esse N aqui, ó. Molalidade vai ser o número de mols do soluto
por 1 quilo da sua solução, tá? Ele é diferente da molaridade que a gente viu, né? Da molaridade, que era o número de mols do soluto, pelo quê? Pelo volume da sua solução, que normalmente a gente dá em 1 litro aí, né? Normalmente aqui, ó, a molaridade é dada em mols por litro e a molaridade vai ser dada em mols por quilo, tá? Ele tem esse nome com esse L aqui, tá? Então, aqui, ó, é molaridade. A gente vai ver como é que a gente usa esse molaridade aí. E aqui é molalidade com L mesmo, não está errado. Beleza? Alguma dúvida? Eu coloquei o símbolo errado. Vamos colocar o símbolo certo aqui. É um Ni. Ah, mas é um Ni. É um Mi, não um Ni. Deixa eu apagar. Para ficar igual o slide. Eu tava com Ni na cabeça, coloquei Mi. Pronto. Mi. Olha o Mi aí. Tá? A equação do Van 't Hoff, de novo a mesma equação do Van 't Hoff, relaciona a concentração molar, que é essa concentração, de uma substância dissolvida em um dado solvente com o abaixamento crioscópico, com o seu abaixamento crioscópico. Então, esse daqui é o abaixamento crioscópico. A gente vai ter um K, né, que é uma chamada constante crioscópica. Existem tabelas com constantes crioscópicas das substâncias. E, por exemplo, para a água aí, ó, vai ser o quê? 1,86 graus Celsius, moles, não é mol, é moles, porque vem de molar, tá? Por litro. Tudo bem? Então, para a água é isso daí. Para não eletrólitos. O que é não eletrólitos, né? Não eletrólitos são substâncias como a glicose, né? Como a sacarose, dextrose, açúcares em geral, né? Que você pode colocar lá. Onde o K a constante aqui é o que eu já tinha colocado, né? O valor de K, o que indica o valor de K? É o abaixamento crioscópico que ocorre quando se adiciona um equivalente grama de uma substância a 1 quilo de solvente, né? Então, por exemplo, o K da água aí, ó. O que acontece? Se você adicionar um equivalente grama de uma substância a 1 quilo de água, você vai baixar 1,86 graus Celsius a água lá. E aí, você vai encontrar esse valor do K. Tudo bem? A gente vai fazer uns exercícios para vocês entenderem como é que funciona esse pontinho aí. Tudo bem? Não o pontinho, mas como que se encontra o delta aí. E olha lá, o delta de fluidos biológicos, igual a gente falou, já é o quê? 0,52. Tudo bem? Fluidos biológicos aí, então, ó, plasma, muco, lágrima de congelamento aí de 0,52 graus Celsius lá. Tá bom? Olha aí, trabalhando com delta aqui, ó. Se a gente for pensar no delta, só para ele ficar mais bonitinho. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês estão muito calados com eu mostrando esse tanto de equação aí, por enquanto. Estão aceitando tudo muito bem. Tá muito bonito. Pode falar que eu paro e tento explicar de novo. Vamos só trabalhar o delta aqui, ó. Igual a gente falou, molaridade, ó, números de mols do soluto sobre massa aqui do solvente, né? Então, a gente pode trocar no delta aqui. Vamos só substituir, ó. O delta é K vezes Ni, né? Vamos trocar o Ni por isso daqui, ó. Primeira troca. Então, o delta vai ser quem agora? K vezes N2. Vamos chamar aqui sobre W, que é a massa do solvente, em quilos. Tudo bem? Agora, olha lá. Quem é o N2? N2 é massa sobre massa molar. É número de mols, né? Número de mols sempre vai ser massa. Por quê? Porque você corta grama com grama e sobra só mols lá em cima. Vamos trocar esse N aqui agora. Esse N2 vai ser trocado, ó. Então, troca N2 por massa sobre massa molar. Quanto que vai dar o delta aí? Vai ficar K vezes massa dividido por massa molar vezes o W. O W já estava aqui. Tudo bem?
E aí, só para a gente ajustar para essa equação ficar bonitinha, a gente pode colocar todo mundo junto assim, né? K vezes M dividido por massa molar vezes W. Fechou? Isso daqui, ó, é bom porque ele relaciona a massa do seu solvente, a massa do seu soluto, a massa molar do seu soluto, a massa da sua solução e uma constante crioscópica que é tabelada lá. Tudo bem? Olha aí, vamos colocar esse delta aqui. Então, o delta que a gente viu é K vezes a massa dividido pela massa molar vezes W, né? Olha lá, calcule a massa da dextrose e olha como é que é legal esses problemas aí. A massa da dextrose, a dextrose é um açúcar, ou seja, ela não é eletrólita, a ser adicionada a 1 litro de água para obtenção de uma solução glicosada isotônica, né? Isotônica. A gente sabe que o delta de soluções isotônicas é quanto, gente? Quanto que é? Falou ali já várias vezes, ó. 0,52 graus Celsius. Então, o delta aqui vai ser 0,52 graus Celsius, né? O meu peso molecular vai ser 192,8. 198,2, errei aqui. Deixa eu apagar. 198,2 gramas por mol. A massa vai ser o que eu estou perguntando. O K vai ser quanto? Quanto que vai ser o K? De água. Qual é o K da água? Vamos pegar aqui, 1,86 graus Celsius por mol por litro. 1,86 graus Celsius por moles vezes litro. E o que mais falta? Nada, né? Ah, o W. Quanto que pesa 1 litro de água, meu povo de Deus? 1 litro de água vai pesar 1 quilo, né? 1 litro de água vai pesar 1 quilo, porque a densidade da água aí é 1 grama por 1 ml. Beleza? Então, vamos fazer lá. O delta aqui que a gente já colocou vai ser K vezes M dividido pela massa molar vezes o W. Vamos isolar o M, por quê? Porque a gente precisa isolar esse M aí. Então, aqui, ó, massa molar vezes W, tá dividindo, a gente pode passar lá para cima, então vai ficar delta vezes massa molar vezes W, né? Vai ser igual a K vezes M. O M está multiplicando, o K que ele está multiplicando, ele vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar delta vezes massa molar vezes W dividido por K por... Que isso, o negócio travou aqui, ficou um monte de K feio. Esse massa molar aqui também tá horrível, né? Vamos fazer bonitinho. Vezes massa molar dividido por K aqui. Vai ser igual ao meu M lá. De boa? Como que eu faço agora essa conta aqui? Vamos para cá. O M, só vou inverter aqui, vai ser igual ao delta. Quanto que é o delta? 0,52. Vezes a massa molar, 198,2. Vezes o W, 1. Dividido por quanto? Por K, que é 1,86. Nem precisa colocar esse grau Celsius, não estou colocando as unidades aqui. Quanto que vai dar? Deixa eu pegar a calculadora aqui, calculadora. 0,52 vezes 198,2 dividido por 1,86. 55,41 gramas de dextrose.
Ou seja, eu tenho que adicionar 55,41 gramas de glicose, de dextrose, a 1 litro de água para ter uma solução isotônica de dextrose. De boa, não é? Foi fácil? Foi fácil? Boa, boa. Mais uma aí, ó. Qual a concentração isotônica de uma solução de ácido ascórbico? Qual a concentração isotônica de uma solução de ácido ascórbico? Lembra? Concentração isotônica aqui, ó. Isso. Quando a gente fala aqui, ó, de do K, né? A concentração vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que achar o número de mols aí para falar quanto que ela vai ter em CML no caso desse caso aí. Tá bom? Ou 1 quilo de água, 1 litro de água. Se você tratar 1 litro de água, você já vai achar o número de mol, você já vai achar em mol por litro. Porque o W é dado em litros. Então é só você achar quem aí nesse caso? Você achar o N, ou a massa, depois você vai achar a massa, dividir pela massa molar. Façam essa daí, tentem fazer isso daí. Deixa eu colocar a equação, né? Não coloquei a equação. Delta vai ser igual a K vezes a massa dividido pela massa molar vezes o W. O W, gente, vai ser sempre aqui, nesse caso aqui, 1 quilo. É isso mesmo? É, né? Ah, vezes o aquele outro valorzinho que é 1 da água. Ai, meu Deus. Acabou. Tá certo, não tem não aquilo lá não. Quanto que dá, gente? Querem fazer? Posso fazer já? Vamos fazer. Então, olha lá. Delta. Quanto que vai valer o delta? 0,52 graus Celsius. Por quê? Porque a solução é isotônica, né? Quanto que vai valer o K? O K é 1,86, porque a gente está falando de uma solução de água a princípio, não falei do solvente. A massa é o que você está procurando, né? O que mais? A massa molar é dada aí 176,17. Deixa eu apagar esse vírgula ali que eu coloquei errado. Cento e setenta e seis vírgula 17 gramas por mol. E o W aqui vai ser 1 quilo. Então, lá, só de novo isolar o M da mesma maneira. O M, igual a gente isolou da vez passada, vai ficar delta vezes massa molar vezes W dividido por K. O M vai ficar igual a delta. Quanto que é delta? 0,52 vezes 176,17 vezes 1 dividido pelo K, que é 1,86.
0,52 vezes 176,17 dividido por 1. A massa, então, vai ser o quê? 49,25. Né? Qual a concentração isotônica aí? A concentração vai ser igual a 49,25 gramas por litro ou por quilo de solução, que você preferir ali. Tudo bem? Por enquanto não tem muito mistério não, né? Ou seja, se você quisesse fazer uma solução aí, 1 litro dessa solução de ácido ascórbico isotônica, aí você ia ter que adicionar 49,25 gramas de ácido ascórbico em 1 litro de água para ter uma solução isotônica. Você poderia injetar essa solução que não teria um efeito, claro, ácido ascórbico já tem efeito farmacológico, eu acredito, né? Mais uma aí, ó. Qual a concentração da solução de ácido bórico que produz efeito isosmótico igual a lágrima? Igual a lágrima. Dado o peso molar do ácido bórico aí, ó, 62 gramas por mol. Mesmo esquema. Faz esse daí e me avisa o resultado, gente, enquanto eu vou ali pegar uma água. Gente, lágrima, ó, só um ponto. Lágrima aí, ó. É fisiológico? É fisiológico, ou seja, ela tem o delta quanto? 0,52 graus Celsius também. Tudo bem? Mesma coisa, mesma coisa. Faz aí enquanto eu vou ali pegar água. Vou fazer a minha unha uma vez bonita, parece que eu fico com cor. Ai, meu Deus. Olha aqui, certinho. Olha que horror. Olha aqui. Olha que desgraça. Nossa Senhora. Fizeram? Lucas? Volto. Deixa eu colocar aqui o delta aqui rapidinho. É o delta que você quer, Lucas? Olha eu fazendo molaridade. E o K? O que esse bicho tá falando, né? Lá embaixo, né? Uhum. Entendi, então eu vim cantando na esquerda também. Olha a posição da amiga, por favor. Parou. Lá. Quanto que deu, meu povo? Fizeram?
Deus do céu. Vem aqui, amiga. Fizeram. Vamos fazer? Ó, 186 graus Celsius por mol por quilo. Aí, Lucas, acertou. Acertou. Boa. Massa molar, 62 gramas por mol. Massa, o que você está procurando. Delta, 0,52 graus Celsius. E W, 1 quilo, porque nós está falando da água aí, da quantidade, né? Efeitos osmóticos. Vamos isolar o M lá, o M vai ficar da mesma maneira, o M vai ficar, né? Delta vezes massa molar vezes W dividido por M. Opa! Dividido por M o quê? Dividido por K, meu povo. Dividido por K. Quanto que vai dar? O delta. O delta 0,52. Vamos fazer aqui as unidades. Vamos fazer as unidades uma vez. Só para fazer análise dimensional. Vezes a massa molar. Que vai dar quanto? 62 gramas por mol. Vezes W, que é 1 quilograma. Dividido aí por K, que vai ser 1,86 graus Celsius por mol vezes quilo. Né? Vamos fazer aí, ó. 1 grau Celsius por mol vezes quilo, né? Deixa eu só ver a unidade do K aqui. K. Por litro. Por quilo, por litro também. Por litro, por quilo. Olha lá. Corta o grau. Deixa eu cortar com caneta diferente. Vamos na análise dimensional aí. Maria Melis. Grau Celsius com grau Celsius. Né? O mol que está aqui no denominador, ele vai subir com o numerador, então dá para cortar também que está denominador com denominador. O quilo que está me sobrando aqui, o quilo com quilo. Porque o K, quando passar, vai subir a massa, o W sobe, o W é por quilo. Só estou com dúvida nesse W aí, porque vai sobrar gramas aí, nesse caso aí, tá, gente? Vai ficar quanto? Deixa eu só fazer a conta para ver se está certo. Vezes 62 dividido por 1,86. 17,33 gramas. Eu tô com dúvida só nisso aqui. Depois eu dou uma averiguada aí. Mas é isso daí. Tudo bem? Então é só transformar, é só isolar a massa aí. Você vai ter 17,33 gramas. 17,33 gramas por litro, né? Ou por quilo, se você quiser fazer. Mas por quê? Porque a gente está falando de água aí. Se eu estivesse falando dessa concentração. Se eu quiser colocar para mol por litro, ia ficar mais bonitinho ainda, né? Era só eu dividir 17,33 por 62, né? Se eu dividir 17,33 gramas por 62 gramas por mol, eu vou ter quanto aí? Por 62, 0,27. 27,9, né? Que é aproximadamente 0,28. E aí a minha concentração fica mais bonitinha, que ia ficar o quê? 0,28
mols por litro, se eu quiser a concentração em mol aqui. Depois eu vou tirar uma dúvida só com relação a essa análise dimensional aqui, porque às vezes eu acho que eu errei em algum ponto aqui. Graus Celsius por grama. O delta é graus Celsius. Eu não sei se tem graus Celsius por quilo. Não sei, depois eu vou ver aí bonitinho. Tudo bem? Mas deu para entender? Você tem que colocar a massa de um soluto lá para fazer esse delta aqui ser fisiológico 0,52 ali. Tudo bem? O Lucas acertou então aí 17,33. Boa! Para substâncias ionizáveis, as mesmas coisas, mesmas histórias de sempre com propriedades coligativas, gente. Substâncias ionizáveis, a gente tem que considerar uma constante de ionização aí. Uma constante de ionização que representa o quê? O número de vezes que a pressão osmótica do eletrólito é maior do que a do não eletrólito. Agora tem um ponto aqui, ó. Tá? Olha lá. Olha esse daqui, que curioso, ó. Soluções de NaCl diluídas encontram-se 80% dissociadas. Se partirmos de 100 moléculas de NaCl após a diluição, teremos 180 partículas, tá? Portanto, o I do NaCl é 1,8. Agora eu quero saber de vocês aí. Por quê? Isso aí vai ser com vocês. Quando eu diluo 100 moléculas de NaCl com 80% dissociada, eu tenho 180 partículas em solução. Questão desafio aí agora para vocês tentarem me mostrar. Enquanto isso, eu vou ver aqui a questão do... Por quê? Boa, a Lara também acertou. Nossa, tomando chá tá cheio de pedaço de coisa na minha boca. Por quê, meu povo? Nada? Uhum. E aí, galera, nada?
Tava tentando olhar aqui o negócio daquele quilo lá, mas por enquanto nada. Olha aqui, ó. Começar a pensar nesses pontos aí, tá? Ó, 80% dissociado. No início, quantos NaCls eu vou ter aqui? Se eu coloquei 100 partículas, 100 de Na mais e de Cl menos, nada, né? Depois de passado certo tempo e eles se diluíram, passou um determinado tempo, eu vou ter agora a situação real que vai ficar como aí agora, né? Quanto dissociou? 80. 80%, né? Se eu tenho 100, dissociou 80. Quantos que ficaram aqui? Se dissociou 80? 100 menos 80. Que vai ficar quanto? 20. Quanto que dá 80 mais 80? 160. Mais os 20 que estão ali. Vai dar 180 partículas. Tá? Nunca se esqueçam, gente, que quando a gente tem aí uma dissociação, quando a gente está falando de propriedades coligativas, a gente vai ter que levar em consideração também quem? Esse cara que está aqui como sendo uma partícula também. Olha ele contando aqui, 20, que aí vai dar 180 e não 160 lá, tá? Às vezes você pode imaginar, dissociou 80. Se dissociou 80%, dá quanto? Dá 80 de Na mais e 80 de Cl menos. Vai dar quanto? 160 partículas. Não, tem que lembrar das 20 que estão lá. Por isso que o I aqui do NaCl é 1,8, tá? Por quê? Porque se ele fosse não eletrólito, quantos que ele ia dar? Ele ia dissociar e ia dar 100 do mesmo jeito. Só que ele dissociou e deu quantas? 180. Então você faz o I, vai ser o quê? O número de partículas do eletrólito, que foram 180, divididos pelo número de partículas se ele não fosse, que é 100, que aí vai dar 1,8 lá. Tudo bem? Uma vez que eles geram maior quantidade de partículas, claro, Lara. Vamos aqui de novo, o número das partículas, ou a parte do eletrólito, do 100 ali, do 1,8? Vamos aqui. Eu apaguei o Na. Vou fazer o Na de vermelhinho. O que acontece? 80% dele se dissocia em solução. 80% dele se dissocia em solução. Quer dizer que você colocar 100 partículas, 100 moléculas aqui, 100 moléculas de Na, quanto que vai dissociar? Quanto que vai se dissociar em Na mais e Cl menos? 80%. Se eu coloquei 100, quanto que ele vai formar de Na? 80 e vai formar quanto de Cl? 80. Por quê? Porque do 100, 80 NaCls, 80 vão virar nada, vão se dissociar e vão formar lá 80 Na mais e 80 Cls menos lá. NaCl, Na mais, Cl menos. Às vezes o ponto que está aí, né, que como é que está formando 80 e 80, sendo que antes eu só tinha uma molécula só? É aquela questão das bolinhas, né? Não sei se é essa a dúvida. Se eu tenho aqui um composto formado pela junção dos dois, quando eu dissocio aí, ó, se eu fosse contar só o número de partículas, aqui eu tenho uma, aqui desse lado eu ia ter o quê? Duas. Uma pequenininha e uma grande. Aqui eu estou contando uma inteira ali. Né? Dissociou e formou 80 partículas aqui. Se formou 80, né? Foi porque 80 moléculas de NaCl se dissociaram. Quantos ainda sobraram do 100 que tinha? 100 menos os 80, que vão ser os 20 ali. Quanto de partícula a gente vai ter no total da solução? Na solução total ali, no Becker que eu vou ter ali, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter o Na+, eu vou ter o Cl-, e eu vou ter também o NaCl ainda junto. Se eu juntar todos, então, eu vou ter quanto? 80 com mais 80, 160 com mais 20, 180 partículas. Rolou? Tá?
E aí esse izinho aqui, ó, ele mostra o quê? Ele é um cálculo que você tem que fazer, que é o seguinte: quanto que dá além do quanto que você teria se ele não fosse se ele não fosse eletrolítico, isoelétrico. Se ele não fosse eletrolítico. Se você colocasse 100, vamos supor que fosse de glicose, né? Vamos supor que fosse de glicose. Deixa eu fazer aqui. Se eu colocasse 100 moléculas, vamos colocar aqui a glicose, e colocasse ali 100 partículas, né? Colocasse ela na água, ela ia formar o quê? Glicose aquosa. Ia ter quanto? Ia continuar tendo 100, né? Toda ela só ficou solubilizada ali. Então, aí o cálculo que você faz é o quê? Se ele não fosse eletrólito, ele ia formar quanto? Ele ia formar o máximo que ele tinha ali, 100, dividido pelo tanto que ele formou, que é 80, e aí vai dar 1,8. Tudo bem? Se ele não fosse eletrólito, ele não sofreria essa questão de dissociação. A questão é a dissociação que vai mudar o valor aí, que vai deixar ele com um valor mais alto ali. Tudo bem? E aí ele entra aqui nesse cálculo como esse izinho aqui para corrigir. Igual entrou no outro, quando a gente falou ali de pressão osmótica lá, né? É o mesmo tipo de cálculo que você vai ter. Só que aí você vai levar em consideração essa constante aí de dissociação dessa galera. Tá bom? A conta, então, é a mesma lá, ó. K vezes M2 dividido por massa molar vezes W, né? Se a gente lembrar aí, vem daquele K, que vai ser igual... Opa! Vem do delta, que é igual a K vezes molalidade. Que horrível essa letra, meu Deus. K vezes a molalidade. A molalidade tinha a ver com aquela questão do número de... Molaridade. A molaridade é o número de mols aí, né? É o número de mols sobre o quilo da coisa lá, o W, que é dado em quilos, sobre 1 quilo de solvente, molaridade, que é esse que está representado aqui, ó. Na verdade, aqui já tem duas partes, né? E o N aqui, ó. Esse aqui é o N, e esse aqui tudo junto é o Ni. Tudo bem? Só abriu a equação igual fez daquela outra vez ali, igual aquela dedução que a gente fez lá em cima lá. Pode decorar por assim, pode decorar assim, transformar, vocês que sabem, não tem muito problema não, né? As pessoas já fizeram aí alguns valores de I para substâncias ionizáveis, então já é meio que um decoreba, tá? Substâncias são não eletrólitas, aí eu tenho baixa dissociação 1, então esse I não vai valer nada. Substâncias que se dissociam em 2 íons, como o caso do NaCl aí, 1,8, 3, 2,6, 4, 3,4. Então, esses valores aqui já são aí decorebas, né? Mas, se você quiser encontrá-los, você pode fazer daquela maneira que a gente fez ali, que você vai achar esses valores. Sem problema nenhum. Tudo bem? Olha aí esse problema aí, esse exercício, a mesma coisa lá. Vamos lá, ó. Qual massa de NaCl deve ser adicionada a 100 ml de água para obtenção de uma solução isotônica lá, né? Olha o I do NaCl, agora a gente vai ter esse I aqui entrando em consideração, né? A gente tem, lembra que a questão é 100 ml, né? E vamos fazer lá, o delta vai ser quanto? O delta vai ser 0,52, a massa vai ser o que eu estou perguntando, né? A massa molar já tem aí 58,5, o K é o K da água, 1,86, e o I, 1,8. Né? Vamos colocar a equação que a gente tinha feito lá em cima aqui, ó. Delta vai ser igual a K vezes a massa vezes o I, dividido pela massa molar, vezes o meu W. Para que eu estou colocando isso? Porque agora vamos tentar isolar o M. Vamos isolar o M. O M... Se eu estiver fazendo muito direto, vocês me avisem, tá? Vai ser delta vezes massa molar vezes W. Por quê? Porque essa massa molar aqui, ela sobe multiplicando, né? Ao mesmo tempo, o que acontece? O I e o K que estão multiplicando aqui, eles vão passar dividindo aqui.
E eu vou ter essa equação aí. A massa vai ser igual a delta vezes massa molar vezes W que subiu, dividido pelo K vezes o I que estava ali no numerador e desceu. Né? Agora vamos só substituir os valores. A massa vai ser quanto? Quanto que vale o delta? 0,52 vezes a massa molar, 58,5 vezes o W, que é 1 mesmo, né? Que eu estou colocando aí, vezes o K, que é 1,86, vezes o NA, vezes o I, né? Que é 1,8. Vai dar quanto isso daí? Vamos fazer 0,52 vezes 52 vezes 58,5 dividido por 1,86 vezes 1,8. Nove vírgula 086, né? 9,086 gramas. Isso daqui, gente, agora olha o pulo do gato, pulo do gato, pulo do gato. Vamos desenhar um gato aqui, pulando. O pulo do gato é o quê? Que isso daqui, ó, é para 1 quilo que a gente está falando. 1 quilo, ou seja, 1 quilo de água é 1 litro de água. Eu quero para quanto? Eu quero para 100 ml. Se eu quero para 100 ml, 100 ml é o quê de 1 litro? É dividido por 10, não é? Se eu dividir 1 litro, 10 vezes eu não vou ter 100 ml? Ou seja, eu tenho que dividir esse resultado aqui por 10. Para quê? Para obter 0,9086 gramas em 100 ml. Então, qual a massa que deve ser adicionada a 100 ml? 0,9086 gramas. Entenderam por quê? Porque esse resultado de massa que a gente encontra quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente encontra essa massa aí para 1 quilo da sua solução. Para 1 quilo da sua solução. E eu tô quase com certeza disso daí que a massa que a gente encontra aqui, essa massa aqui, por isso que eu não estava conseguindo cortar lá, é até uma coisa mais lógica quando a gente encontra. Essa massa aqui encontrada aqui, ela vai ser uma massa que ela é dada em gramas por quilo. Por isso que quando fala concentração ali, fica meio assim, daquele jeito. Rolou? Deu para entender? Deixa eu só fazer a análise dimensional aqui para vocês curtirem por que a massa vai ser dada em deixa eu ver se está certo. Em gramas por quilo. É em gramas por quilo mesmo. Daqui a pouco eu faço, só para tirar a dúvida. Quando acabar a aula, eu faço. Tudo bem? Tá de boa, gente? Vocês ficam num silêncio que eu fico assim, gente, será que eles estão rolando? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Das pessoas que estão aí, vocês estão entendendo? Alô? Alô? A Lara entendeu e o Alice entendeu. A Aline entendeu, então beleza. Então beleza, então. Que bom, vocês estão bem? Tá bem? Olha essa outra aí, ó. Efeito aditivo. O que é o efeito aditivo, gente? Se você já está com um monte de soluto lá, né? Sempre que a gente está falando de número de partículas, igual a gente sempre fala número de partículas, propriedades coligativas é número de partículas, né?
você já tem que considerar quem? Você já tem que considerar as partículas que já existem aí, ó. Então, aqui, ó, vamos supor que você tem uma solução aí oftálmica, né? Você tem um colíriozão aí, e ele já tem algumas substâncias aí, então tem sulfato de atropina, provavelmente para você ficar com a pupila mais dilatada, cloridrato de morfina, bisulfito de sódio. A atropina é uma substância que vem aí, né, da beladona, e serve aí, a beladona é uma planta que tem esse nome justamente porque as pessoas usavam aí um extrato de beladona, as mulheres antigamente, para pingar nos olhos, e elas ficavam com a pupilona dilatada, bolotona preta, e viraram uma beladona de japonês, ó, de italiano mesmo, tá? Por isso que a planta se chama beladona. Mas tem aí atropinas, e tem uma galera que usa aí para ficar bem doida aí até, né? Vamos lá. O que você tem que fazer, né? Olha lá. Poxa, eu esqueci de colocar a pergunta aqui, meu povo. Então vamos lá. Vamos supor que você tem que colocar aqui. Eu acho que era o NaCl que eu fiz a conta mesmo. NaCl mesmo. 58. Boa. Então é o seguinte aqui, ó. Aqui já está melhor, né? Você tem que calcular quanto de NaCl, NaCl, você deve adicionar a este colírio para ele se tornar isotônico. Quanto que você deve adicionar nesse colírio para ele se tornar isotônico, né? Primeiro passo, então, já que tem um efeito aditivo, você tem que calcular o quê? Você tem que calcular o delta dessa galera aqui, ó. O delta dessa galera aí. Calcular o delta. Como que calcula o delta? O delta vai ser igual a K vezes massa dividido por massa molar vezes 1 quilo. Né? Lembra, gente, agora aqui, ó, olha lá, aqui em quilos, deixa eu... Aqui tá em quilos, e aqui tá em quê? Em 100 ml, 100 ml. Você tem essas gramas aqui, ó, em 100 ml. Então, quando você for calcular aqui nesse delta, o que você vai ter que fazer? Vamos calcular, por exemplo, do sulfato de atropina aí. Olha lá. Sulfato de atropina. Como é que vai ficar? O meu delta vai ser quem? K, 1,86, porque eu estou com a água aí. 1,86, eu tenho água. Né? 1,86 vezes a massa que ele tem aí. Quanto que vai dar a massa? Eu tenho 0,1 gramas em 100 ml. Em 1 quilo eu teria quanto? Eu teria 10 vezes mais, né? Porque 100 ml é 1/10 de 1 quilo. Então, eu teria 1 grama. Dividido por quem? Por 694, né? Vezes 1 quilo aqui, vezes o W aí, que é 1 quilo ali que a gente tinha colocado. E eu ainda esqueci aqui, ainda tem esse I aqui, ó. Vezes o I aqui, hein? Vezes 2. Vai dar quanto lá? 1,86 vezes 2, dividido por 694. 1,86 vezes 2, dividido por 694. Dá 0,00536 graus Celsius.
Então, esse aqui, ó, deu quanto? 0,00536 graus Celsius. O delta desse daqui. Quanto que vai dar o delta da morfina? Calcula aí para mim. Quanto que vai dar o da morfina? Enquanto eu vou apagando. Vamos fazer da morfina de outra cor. Vamos fazer da morfina de roxo. Olha o da morfina. Delta vai ser quanto? K, 1,86 vezes a massa. Agora eu vou ter 10 gramas. 10 gramas vezes 1,5 dividido por quanto? Por 375 vezes 1. Que vai dar quanto? 1,86 vezes 10 vezes 5, 1,5 dividido por 375. 0,0744 graus Celsius. Esse delta aí. E o do bisulfito? Vamos fazer do bisulfito de verde. Do bisulfito de sódio. Vai ficar como delta? Delta vai ser 1,86 vezes 0,5 vezes 1,5 dividido por 104, que é a massa molar dele, vezes 1. Vai dar quanto? 1,86 vezes 0,5 vezes 1,5 dividido por 104. 0,013. Delta dele aqui, ó, 0,013413 graus Celsius. Né? Achei os deltas deles aí. O que eu tenho que fazer agora, galera? Somar esses deltas, né? Somar aí. Quando eu somo os deltas, vou colocar aqui, ó. Somando os deltas, quanto que eu obtenho aí? Ó, 0,00536 mais 0,0744 mais 0,013413. Vai dar 0,093. Vou deixar assim arredondado. Beleza? Né? Quanto que dá? Olha aí, ó. Deu esse valor aí, 0,093. Aqui eu dei uma arredondada, né? Dei uma arredondada aí, né? O que vai fazer agora? Qual a solução oftalmológica? 0,52. Então, tem que fazer agora aqui o quê? 0,52, ó, o delta oftalmológico vai ser 0,52 menos o que eu já tenho aqui, 0,093. Vamos fazer do que a gente tinha lá. Por quê? Porque esse daqui, ó, é o que eu já possuo. Já possuo. De quem? Dos íons da solução. Já possuo dos íons da solução, né? Vai ficar quanto esse delta aí? Esse delta, então, vai ficar 0,52 menos essa 0,427.
E agora eu faço isso daí para esse NaCl aí, ó, né? Agora vamos lá. O delta, olha a conta lá, mesma coisa aqui, ó. O delta que a gente tinha. Delta é igual. Vamos fazer de outra cor para ficar bonitinho. Borrachinha. Ó. Delta vai ser igual a K vezes a massa vezes o I dividido pela massa molar vezes o W, né? Vamos isolar o M, né? O M, o massa molar vezes o W está dividindo, ele vai passar multiplicando, então vai ficar como? O M vai ficar igual a delta vezes massa molar vezes W, dividido por K vezes I. Né? O K e o I estão multiplicando, eles vão passar para cá, dividindo com o delta ali. Né? Quanto que eu tenho agora? Olha aí, de novo. A massa que eu vou precisar. Quanto que eu vou colocar delta? 0,52? Não, agora eu vou usar o quê? 0,427 aí, ó. Eu vou usar, então, agora aqui, ó, o quê? 0,427. É isso mesmo. 0,427 vezes a massa molar 58,5 vezes o W, que vai ser 1, né, por enquanto, dividido por quanto? Dividido por K, que é 1,86, que a gente já viu um monte de vezes, vezes o I, que é 1,8. Vai dar quanto aí? Vamos fazer a continha. 0,427 vezes 58,2 dividido por 1,86 vezes 1,8. Que vai ser aqui, ó, 7,42 gramas. Para quê? Para eu fazer quanto aqui? Para eu fazer 1 litro. Só que eu quero quanto? Eu quero 100 ml, ó. 100 ml aqui, ó. Então, vai dar quanto? Se eu quero 100 ml, eu dividi por 10 aqui, para 1 litro dá 100 ml. Eu vou fazer o mesmo caminho aqui, 0,742 gramas de NaCl para eu adicionar lá. Entenderam como é que faz? Sempre você tem a solução oftalmológica aí que tem esse delta aí, todas as soluções oftalmológicas vão ter esse delta de 0,52 graus Celsius. Você vai usar essa equaçãozinha aí do delta ser o K, que é a constante crioscópica do solvente, normalmente vai ser a água que a gente vai usar, dificilmente vai ser outro, a massa do seu solvente, a constante de dissociação se ele for eletrolítico, massa molar dele e o peso aí do seu solvente, que vai ser da água. Se for 1 quilo, vai ser 1 litro, vai ser 1 quilo. Se for outro solvente, você tem que ver com densidade. A gente não vai falar de densidade para não complicar muito aí. Tudo bem? Tudo bem por enquanto, galera? Então, beleza, vamos lá. Tabelas, outras tabelas que tem aí com substâncias, né? Existe tabela com valor do abaixamento da substância a 1%. Olha aí, ó, delta 1% de graus Celsius. Para que serve isso daí? Para facilitar esses cálculos que a gente está fazendo, tá? Então, às vezes, vocês vão poder se deparar com essas tabelas aí. Tem várias substâncias aí, então, ó. E como que a gente pode usar ela aí, ó? Olha lá, isotonize com NaCl, aí tem o delta 1% tabelado dela aí, 0,576 solução, né?
Olha a solução. A solução já tem aí uma substância, o EDT, o cálcio edetato de sódio, 1 grama em CML, e o delta 1 dele também. Isso daqui é do edetato, tá? Então, já tem quanto que eles, 1%, qual é a temperatura que eles vão conseguir variar ali para baixar o ponto de fusão da substância, né? Então, olha lá, 1 grama em CML de edetato abaixa 0,120 graus Celsius, né? Ele já está nessa quantidade, 1 grama em CML. Da onde que vem 1 grama em CML? 1 grama, se eu falar 1 grama em CML, querendo ou não, eu estou falando em quê? Em 1%, que é essa quantidade que está aqui, ó, né? Já está nessa quantidade. Então, falta quanto? 0,52, que é o delta que a gente está acostumado, o delta fisiológico, menos esse 0,120 vai dar 0,400 graus Celsius aí, né? Agora, olha do NaCl. O delta 1% do NaCl, 0,576, ou seja, se eu tiver 1 grama em CML, eu vou baixar essa temperatura, 0,576 graus Celsius. Para eu baixar aqui o 0,400 que falta, que é desse tanto aqui, quanto que eu vou precisar? Ou seja, só fazer o quê? O X vai ser igual ao quê? A 1, né? Dividido por 1 vezes 0,4. Deixa eu apagar essa seta horrorosa aqui, para não ficar muito bagunçado. Vai ser igual a 1 vezes 0,4, ó, 1 vezes 0,4, dividido por 0,576. Né? O X vai ser quanto? Dividido por 0,576, 0,694. Eu tenho que colocar 0,694 gramas em 100 ml. Como você já está em 100 ml aí, ó, né? O que você tem que fazer? Só adicionar essa massa aqui de NaCl na minha solução. Facilita? Facilita muito, porque aí você consegue fazer as coisas meio que por regra de 3. Por isso essa tabela aí, ela existe também, né? Que tem o delta 1%, que é o quê? Quanto 1 grama por 100 ml dessa substância, né? Se você colocar 1 grama dessa substância em 100 ml de água, qual vai ser a temperatura que ele vai baixar aí? Tá bom? Outra tabela também, existem essas duas tabelas aí, vai ser a do equivalente com o NaCl. Por quê? Porque o NaCl, a gente viu que ele é muito usado para fazer essa questão de isotonicidade, né? E aí ela indica o quê? É a massa de cloreto de sódio que equivale a 1 grama dessa substância aí, né? Ou seja, o ácido bórico, quanto de cloreto de sódio equivale a 0,5 gramas de ácido bórico? Quanto de cloreto de sódio equivale a 1 grama de ácido bórico? 0,5 gramas de cloreto de sódio, ou seja, 1 grama de ácido bórico, eu vou ter o mesmo efeito que 0,5 gramas de NaCl. Eu vou ter o mesmo efeito no delta. Efeito em quem? Eu vou ter o mesmo efeito no delta. Vamos lá olhar como é que faz aí, ó. Qual a concentração de ácido bórico que é isotônico à lágrima? Dado o E do NaCl, 0,5%, que foi aquilo ali que a gente viu, ó. 0,5 aqui, ó. 0,5. Olha lá. Soluções isotônicas, elas têm 0,9% de NaCl, tá? Isso daí é um dado importante. Soluções isotônicas, você tem aí, ó, 0,9% de NaCl, tá? Ou seja, você tem 9%. 9 dividido por 100 dá 0,90 gramas a cada 100 ml aí, né? Aqui 90 gramas dá 90%, meu. O que eu tô falando? Eu tenho 0,9 gramas. Borracha. 0,9% de porcentagem aí, ó. É 0,9 dividido por 100 mesmo. Me embolei aqui.
Mas eu vou ter o quê? 0,9 gramas de NaCl a cada 100 ml de solução. Né? Então, olha lá. 1 grama de ácido bórico em água equivale a 0,5 gramas de NaCl. Para equivaler a 0,9, quanto que eu teria que ter? Né? Faz a regrinha de 3. X vezes 0,5 vai ser igual a 1 vezes 0,9. X vai ser igual a 0,9 dividido por 0,5. Que vai ficar igual a quanto? 1,8 gramas. Ou seja, eu tenho que colocar 1,8 gramas aí, né, de ácido bórico. Lógico, se a solução do ácido bórico é metade da solução do NaCl, ó, 1 grama equivale a meio grama do ácido bórico, então eu tenho que colocar o dobro para ficar 0,9. Tudo bem? Olha aí, isotonizar a forma do colírio aí, desse colírio aí que tem normal esse daqui, né? 0,2 gramas, o E do NaCl 0,33, ou seja, 1 grama dele equivale aí a 0,33 gramas do NaCl, né? E aí eu quero saber aí, primeiro eu tenho que transformar para 100 ml para a gente falar da quantidade aí, né? 1 grama aqui do AgNO3, do nitrato de prata. Vocês entenderam aquele passado ali que eu falei? Primeiro, eu tenho que transformar para 100 ml. Se eu tenho em 20 ml 0,2, para 100 eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 5. Logo, eu tenho que multiplicar 0,2 vezes 5, que vai dar quanto? 2 vezes 5, 1,0 gramas. Tá? Ou seja, eu já tenho 1 grama em 100 ml. Eu tenho, então, já 0,33 gramas de equivalente a NaCl aí. Quanto que é uma solução isotônica de NaCl? Isotônica, uma solução isotônica, ela vai ser 0,9%. Né? Então, quanto que eu tenho que ter? Quanto que eu tenho que ter? Eu já tenho 0,33 do colírio, ó. Eu tenho que subtrair 0,9 menos o 0,33 do colírio, 0,57 gramas de NaCl para 100 gramas da minha solução. Já tem até a quantidade de gramas aí do NaCl. Por quê? Porque o NaCl, 0,9 gramas por 100 ml é a solução isotônica. Tudo bem? Agora tem um porém, galera, tem um porém. O que é o porém? Você não pode usar Cl- com soluções que contêm Ag+. Tá? Você não pode usar soluções de cloreto com prata. Eu acho que vocês vão fazer, eu não sei se vocês vão chegar a fazer com a Maria Amélia, a titulação do cloreto, né, a detecção da quantidade de cloreto com nitrato de prata. Quando você quer detectar cloreto numa quantidade de água, você detecta com a prata. Por quê? Porque ele precipita e forma o AgCl. Tá? Então, vamos supor, se a gente colocasse o NaCl aí, para fazer essa solução isotônica aqui, né? Isotonizar o colírio que tem a prata na sua formulação, você ia, na verdade, estragar o seu colírio. Então, você tem que achar uma outra substância, né? Então, não pode usar substâncias, igual eu falei, com prata, que possui cloreto com prata, você não pode misturar. Então, utilizaria, por exemplo, nitrato de sódio aí. O nitrato de sódio não tem mais problema, né? Então, aí, ó, se eu ia usar quanto? 0,57 gramas, né? Para o NaCl,
eu ia usar 0,57 gramas, quanto que eu tenho que usar do nitrato de sódio agora? Se ele é 68%. Ou seja, 1 grama de NaNO3 equivale a quanto? 0,68 gramas, gramas de NaCl. Eu precisava quanto? Eu precisava de 0,57 gramas de NaCl. Então, de NaCl, quanto que eu vou colocar aqui de nitrato de prata? Vai ficar como a conta? X vai ser igual a 0,57 dividido aí por 0,68, que vai dar quanto? 0,57 dividido por 0,68, 0,83 gramas de NaNO3. Eu colocaria, então, em vez de colocar 0,57 gramas de NaCl, eu colocaria 0,83 gramas de NaNO3. Né? Essa tabelinha aqui, da porcentagem do NaCl, ela é boa, por quê? Porque você sabe aquela questão do 0,9, né? 0,9% de NaCl, ou seja, 0,9 gramas por 100 ml. Nesse caso aqui, então, se você tinha 0,33 já da solução, olha lá, só revisando o problema. Se a gente já tinha 0,33 gramas na solução e eu quero chegar a 0,9, então, ó, eu tenho que ainda adicionar 0,57. Só que aí, se fosse sal de... Beleza, sal de cozinha não, né? Mas o NaCl normal poderia adicionar? Não poderia, porque tem a prata, então se eu pegar outra substância, eu teria que adicionar 0,57. Só que a substância tem a porcentagem, o equivalente de NaCl, quanto? 0,68. Ou seja, 1 grama dessa substância equivale a 0,68 gramas do NaCl. Se eu precisava adicionar 0,57 gramas do NaCl, eu vou adicionar 0,83 gramas dessa substância. Né? Com essas tabelinhas aqui que a gente está vendo, né? Tanto essa do delta 1%, que quanto ele baixa quando ele está na solução de 1%, quanto ele baixa quando ele está na solução de 1% aí, quanto na outra lá, né? A do NaCl aqui, equivalente, você consegue resolver essas questões muito, muito mais fáceis aí com relação a substâncias isotônicas lá. Beleza? Essa aula vai ficar gravada. Deem uma revisada nela. Ela é uma aula um pouco pesada com relação a cálculos e tudo mais, tá? Mas é de extrema importância. Por quê? Porque vocês vão precisar fazer substâncias isotônicas para injetar medicamentos nas pessoas, né? Ou então, preparar um soro fisiológico aí que seja isotônico ali. Você tem que saber qual a quantidade de sal que você pode adicionar no soro ali, para ele ficar numa água destilada que você tenha, para ela ficar isotônica. Então, qual a quantidade, pelo que a gente viu aqui, né? Qual a quantidade que você teria que adicionar? Você teria que adicionar, então, aí, ó, 0,9 gramas a cada 100 ml de sal. Você tem uma substância isotônica. Tudo bem? E aí, se você quisesse fazer meio soro fisiológico, né? Como se fosse meio de açúcar e tanto de sal, como que você faria? Tudo isso você consegue ver com porcentagem isotônica. O açúcar não seria já, né, eletrolítico, o sal já entra aquela questão do eletrolítico, que entra o izinho, mas esse assunto aí de osmose é muito importante para vocês, principalmente essa questão de isotonicidade aí. Tá bom? Fechou? Então, eu vou parar de gravar a aula para não ficar muito grande a gravação. Já sei, mesmo já ficando. Tá? Mas eu não vou sair ainda não. Deixa eu só parar de gravar aqui. Muito obrigado por assistirem a aula. Assistam mais vezes e tirem sempre as dúvidas aí. Tá? Estamos sempre à disposição.